E nós começamos aqui um estudo bastante importante. Nós queremos dar continuidade, porque é muito importante, principalmente para os dias de hoje. Muitas pessoas têm feito muita confusão na sua cabeça, nos seus ensinos, na sua doutrina. Nós começamos aqui a falar sobre Cristo e a lei, sobre a lei e a graça, e nós podemos perceber assim muitas coisas importantes, que iremos recordar algumas delas aqui. A lei veio por meio de Moisés, a graça por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. A quem devemos servir ou a quem devemos seguir? Qual a orientação para o verdadeiro cristão? Ele está debaixo de quê? Da graça ou da lei? Esses questionamentos aqui nós queremos, com o decorrer do tempo, tirando as dúvidas. Porque muitas pessoas que não conhecem a Bíblia ficam então muito confusas a respeito de certas práticas que vê algumas religiões pregando, ensinando, e que estão muitas vezes debaixo da lei de Moisés, estão debaixo do jugo de Moisés, da lei lá do Antigo Testamento, que foram abolidas por meio do sacrifício de Jesus Cristo, vindo então o período da graça. Porque vindo então o novo pacto, o velho pacto é anulado. E Jesus Cristo é o novo pacto que Deus fez entre o homem e Ele mesmo. Jesus Cristo é o novo pacto. O antigo pacto é o livro da lei e as suas ordenanças e o cumprimento daquilo que ela exige. Esse é o antigo pacto. Mas Jesus, quando veio, Jesus disse: eu vos trago uma nova aliança. Eu faço com vocês um novo pacto. Jesus morreu na cruz e ali ele trouxe, por meio da sua morte, o novo pacto, que é o perdão de Deus para os nossos pecados. Então nós queremos falar hoje sobre a diferença que existe entre a lei e a graça. Porque muitos hoje têm se voltado ao Antigo Testamento, às leis de Moisés, ao Antigo Pacto, e têm pisado no Novo Pacto, têm pisado na graça e têm assumido o Antigo Testamento e retornando as coisas antigas ao Velho Pacto. Isso é muito ruim, isso não é bom, porque nós precisamos estar debaixo da graça de Cristo e fazer essa grande diferença. Existem muitas diferenças entre a lei e a graça, mas nós não falaremos aqui apenas da lei e da sua incapacidade, mas nós falaremos também da utilidade da lei, certo? Porque a lei é útil para o cristão também, mas nós não podemos confundir com a graça de Deus. Então vamos recordar aqui o que é lei. Lei eram os 5 livros escritos por Moisés no Antigo Testamento, e foi Deus quem deu essas leis a Moisés. A lei é santa, boa e justa, e Deus deu a Moisés. A lei consistia na obrigação de se observar muitas práticas, muitas regras religiosas, muitos rituais, muitos sacrifícios, diversos mandamentos, inúmeros estatutos morais, sociais, alimentícios, como o que se deve comer, aquilo que não se deve comer, sobre higiene e assim muitos outros mandamentos encontramos na lei de Moisés. São inúmeros. E os 10 mandamentos estão inclusos no livro da lei. Os 10 mandamentos estão lá em Êxodo, capítulo 20. Se você quiser conferir, vá lá em Êxodo, capítulo 20, que você vai encontrar ali os 10 mandamentos. Então nós temos os 5 livros de Moisés, que são conhecidos também como o Torá ou o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os 5 livros de Moisés.
Porém, a graça é o favor imerecido que Deus fez por nós. Como Deus, então, vendo o ser humano que não conseguia atingir a sua justiça por meio da lei, o ser humano não conseguia ser justo diante de Deus pelas obras da lei, Deus cumpriu com aquilo que ele já disse a Adão: eis que enviarei um que irá pisar a cabeça da serpente. Esse se referia a Jesus Cristo. Jesus Cristo é a graça de Deus. Ele é a própria graça de Deus. Viver na graça de Deus é viver em Jesus Cristo. E obedecendo os seus mandamentos, obedecendo a sua palavra, o que ele ordenou, o que ele mandou fazer. Então, graça é um favor imerecido. Não merecíamos o sacrifício de Jesus Cristo por sermos pecadores e ingratos diante de Deus, ímpios. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, ele enviou Jesus para ser a nossa graça. Então, graça é favor imerecido, é o novo pacto do perdão dos nossos pecados que Deus fez em Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 4 e o 5 diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas e pecados, ele nos vivificou através de Cristo Jesus. Pela graça sois salvos. Deus, sendo rico em misericórdia, estando nós mortos por causa dos nossos pecados, e que a lei jamais poderia purificar os nossos pecados e nos tornar justos, pelo contrário, ela nos condena, mas veio a graça de Deus, Jesus Cristo, tomando sobre si o jugo pesado da lei, morreu na cruz por nós, nos fazendo então justos diante de Deus, perdoando os nossos pecados. Jesus nos vivificou, disse o apóstolo Paulo. Nos vivificou, nos deu vida. O pecado trouxe a morte, Jesus trouxe a vida. Em Efésios 1:7 diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. A graça de Jesus é rica em misericórdia, não em bens materiais deste mundo, como muitos confundem a graça de Deus com as coisas deste mundo, com os bens materiais que se prendem a este mundo. Mas a graça de Deus está na misericórdia de Jesus, em perdoar os nossos pecados. É a graça espiritual. Então vejamos algumas diferenças aqui entre a lei e a graça. Em primeiro lugar, a lei condena, mas a graça, ela justifica. E você pode perguntar: o que é justifica? Que palavra é essa? Justificar ou justificação? Justificação vem da palavra de justo. Então podemos até dizer assim: a lei condena, a graça nos torna justo. Justificação é o ato de Deus, o justo juiz declara o pecador justo diante dele, mediante a fé em Cristo. Se usa muito essa palavra justificação na justiça, quando o juiz declara o réu inocente. Quando ele declara aquele réu inocente, então isso é justificação. Ele tornou o réu inocente. Foi o que Jesus fez por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos deu a justificação. Ele nos fez justo diante do Pai. Em Romanos 3:9 diz: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei diz, para que se calem toda boca e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Juízo aqui de Deus, a conotação correta aqui de condenação. Todos estão condenados diante de Deus, perante a lei de Deus. Por quê? Porque não existe um homem sequer que consiga praticar a lei de Deus. Então nós temos aqui outro texto que está em Gálatas 3, versículo 10 e 11.
Pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição. Olha só o que diz esse texto bíblico. Aquele que tenta praticar, aquele que tenta ser justo, praticando as obras da lei, está debaixo não da graça, mas da maldição. Porque está rejeitando a graça de Deus, o favor imerecido de Deus, e ele quer por si mesmo, pelos seus esforços, pelas suas obras, ser justificado diante de Deus. Não, eu quero com o meu esforço chegar até Deus. Eu não quero a sua graça, eu quero com o meu esforço. Por chegar diante dele, bater no peito e dizer: fui eu que consegui, Deus. Não foi ninguém que me deu, fui eu que consegui. Mas ninguém consegue ser justo diante de Deus pelas obras da lei e por obras nenhuma. Então, a graça de Deus faz assim. O pecador diante de Deus, Deus pergunta: por que eu vou deixar você entrar no meu céu? E ele então diz: Senhor, eu não mereço, sou um pecador, não consegui jamais praticar a tua lei, mas por meio do teu filho Jesus, que por mim morreu na cruz, eu aceitei a tua graça. Deus há de dizer: então entra no gozo eterno que eu preparei, sim, para estes que são justificados, no meu filho que eu enviei até a terra, que eu mandei ele até a terra fazer a obra de redenção, do perdão dos pecados da raça humana. Então todo aquele que aceita Jesus Cristo, esse sabe que não tem nenhuma justiça diante de Deus, mas a justiça está em Cristo, e a sua justiça se torna na fé em Cristo. Deus olha para nós e vê Jesus em nós, em nossos corações. Então, a lei da maldição que está escrito, vou repetir aqui Gálatas 3, o 10 e o 11, pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Maldito, o apóstolo Paulo disse, é maldito todo aquele que não permanecer em obedecer a todas as coisas que estão escritos no livro da lei. Então a lei, ela faz o quê? Ela não salva, ela condena. Ela não justifica o pecador, ela condena. Mas a graça, em Gálatas 3,11, é assim. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Ninguém é justificado diante de Deus. Porque o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. A segunda diferença que existe entre a lei e a graça é que a lei mata, mas a graça vivifica. A lei traz morte, a graça traz vida. Essa é a segunda grande diferença. Romanos 7, versículo 9 até o 10, o apóstolo Paulo, que escreveu muito sobre essa diferença que existe entre a graça e a lei, ele disse assim: e outrora eu vivia sem a lei, mas assim que veio o mandamento, reviveu o pecado em mim e eu morri. E o mandamento que deveria ser vida para mim, tornou-se em morte. Então os mandamentos ou a lei de Moisés, quem deseja estar debaixo do seu jugo, vai trazer morte. Morte espiritual, morte eterna. Porque ninguém consegue e jamais conseguirá obedecer à lei de Deus como está escrita. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus disse: eu, porém, vim para vos trazer vida e vida em abundância. Jesus veio para trazer vida. A graça é a vida. A lei é morte. A terceira diferença é que a lei separa o pecador. A graça, ela aproxima o pecador. A lei, enquanto separa o pecador de Deus, a graça aproxima o pecador de Deus. Em Efésios 2,13 diz: mas agora em Cristo Jesus, mas agora. Então antes não era assim, Paulo vai dizer. Mas ele vai dizer: mas agora sim, em Cristo Jesus, vocês que estavam tão longe,
já está perto agora pelo sangue de Jesus. Vocês que estavam longe, mas pelo sangue de Jesus chegastes perto. O sangue de Jesus nos aproxima de Deus. A quarta diferença que existe entre a lei e a graça é que a lei opera vingança. A graça, porém, não se vinga. Sabe o que estava escrito na lei? E que muitas pessoas gostariam que fosse assim. Em Êxodo 21, 24 ao 25. Olho por olho, dente por dente. Mão por mão, pé por pé. Queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Ou seja, a lei dizia, se alguém te arrancar um olho, arranca do outro. Se alguém te arrancar um braço, arranca do outro também. Essa é a lei. Mas Jesus veio e trouxe a graça. E em Mateus 5, 38 e 39, Jesus disse, vocês ouviram como estava escrito na lei, que foi dito assim, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo diferente, não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Essa é a graça de Jesus. E isso é graça. A quinta diferença é que a lei foi para uma nação escolhida por Deus. Deus deu as leis para o povo judeu, para Israel. Porém, a graça é para a igreja e para todo mundo. A igreja deve viver a graça de Deus, não está voltando às coisas da lei, do antigo pacto, das leis de Moisés. Não. Jesus disse que não se pode remendar um pano velho com um pano novo, nem colocar vinho novo em odres velhos, porque vai se romper a roupa velha remendada com um pano novo e vai se romper os odres velhos com vinho novo. Assim também, Jesus não veio para remendar nada, ele veio para trazer a graça de Deus. A graça de Deus que é para a igreja de Jesus e que é para todo mundo. Em Êxodo capítulo 19, versículo 3, diz que Moisés subiu o monte de Deus. E Deus falou com Moisés dizendo, assim tu farás a casa de Jacó, e tu há de anunciar estas minhas palavras, esta minha lei, à nação de Israel, aos filhos de Israel. Deus está dizendo que a sua lei que ele estabeleceu é para os judeus, é para Israel. Mas de forma alguma, de maneira alguma, quando Jesus Cristo veio a este mundo, estabeleceu a lei de Moisés para a sua igreja. Jesus não pegou a lei de Moisés e colocou como um jugo para a sua igreja, não. Jesus nunca fez isso. Em Mateus 28, versículo 19, Jesus disse, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Jesus veio, Jesus disse, olha, o antigo pacto foi para a nação de Israel, mas eu vos trago a graça, que é o novo pacto, a nova aliança. E este novo pacto é para todas as nações. Eu quero que vocês saiam daqui e espalhe esse novo pacto, espalhe a minha graça, saia anunciando que eu sou o Salvador, que eu sou o Redentor, que o perdão de Deus já chegou. Então os discípulos chegaram até nós, chegou aqui, foi espalhado no mundo inteiro. A graça de Deus é para todo mundo, não é para uma raça, não é para um povo especial. A graça de Deus é para todas as nações, todos os povos. Mas a lei de Deus foi dada a Israel. A sexta diferença é que a lei condena totalmente o melhor dos homens. Mas a graça de Deus justifica gratuitamente o pior homem. Em Lucas 23:34, quando Jesus estava lá na cruz, Jesus disse assim, Pai, perdoa-lhes,
porque não sabem o que fazem. Isso é a graça de Deus. A lei não faz isso. Mas a graça de Deus faz isso, que é Jesus. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Aquelas pessoas que crucificavam Jesus ali na cruz, ele mesmo disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Poucas pessoas realmente receberam o perdão de Jesus, mas o centurião de Jerusalém, que estava ali presente, recebeu esse perdão. O ladrão que estava à direita de Jesus também recebeu esse perdão. Em Romanos 5, versículo 6 diz: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Jesus veio para os ímpios. 1 Timóteo 1,15 diz: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Você pode observar na história do jovem rico, ele chegou diante de Jesus Cristo e ele disse para Jesus, foi logo se justificando, que praticava todos os mandamentos de Deus, mas ele não podia ser salvo. Jesus disse que ainda faltava uma coisa, que era lhe seguir e tirar do seu coração o amor que ele tinha e o apego que ele tinha pelas coisas materiais. Em João, capítulo 3, Nicodemos, um homem bom, um homem que praticava os mandamentos de Deus, a lei de Moisés, Jesus disse que ele necessitava nascer de novo, se quisesse entrar no reino de Deus. Nicodemos também era um homem muito religioso, mas ele não sabia para onde iria depois que passasse dessa vida para outra. E Jesus disse para ele: você precisa nascer de novo, se quiser entrar no reino de Deus. Cornélio, lá em Atos capítulo 10, diz o texto, lá de Atos 10, que Cornélio era um homem piedoso, era um homem bom, temente a Deus, um homem que dava muitas esmolas, orava todos os dias a Deus. Porém, ainda estava perdido, porque a lei não podia lhe salvar. Até que um dia foi à sua casa o apóstolo Pedro e apresentou a graça de Jesus, e ele recebeu seu perdão e a salvação. E Pedro então entendeu que a graça de Jesus era para todos os povos, porque a casa de Cornélio foi a porta de entrada do evangelho para os gentios e para o mundo todo, até chegar até nós. O ladrão da cruz à direita de Jesus, que só fez mal nessa terra, na última hora da sua vida clamou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, veja só que a lei condena totalmente o melhor dos homens. A lei condena o melhor dos homens. Mas a graça de Deus justifica gratuitamente o pior dos homens. Como o ladrão aqui da direita, que encontrou a justificação através de Jesus Cristo. Como o apóstolo Paulo, que ele disse que Cristo veio morrer pelos pecadores, do qual eu sou o principal, que foi um perseguidor da igreja. A sétima diferença que existe entre a lei e a graça é que na lei todos os adúlteros deveriam ser apedrejados, conforme Deuteronômio 22, versículo 21, que diz: então levarão a moça à porta da casa de seu pai, e os homens da cidade a apedrejarão até que ela morra, pois fez loucura em Israel. Na graça, porém, Jesus diz assim: nem eu tampouco te condeno. Quando todos que eram da lei condenavam uma mulher adúltera, uma mulher que tinha cometido um adultério, em João capítulo 8, os judeus que tinham a lei de um lado, do outro uma pedra para matar aquela mulher, porque a lei condenava aquela mulher, é verdade. Jesus sabia disso, que diante da lei aquela mulher deveria ser apedrejada. E os judeus cobravam de Jesus: você vai obedecer à lei de Moisés ou não? Você vai obedecer à lei de Moisés, que manda que tais mulheres sejam apedrejadas?
Só que os judeus pensavam assim: se ele disser que não apedrejassem aquela mulher, então ele está em desobediência à lei de Moisés. Então ele blasfemou contra a lei de Moisés e ele deve ser apedrejado. É ele quem deve ser apedrejado. Se Jesus dissesse assim: apedrejem ela, vocês não querem cumprir a lei de Moisés? Então cumpram na risca a lei de Moisés. Eles então poderiam acusar Jesus. Então cadê o seu amor que você tanto prega para os pecadores? Mas Jesus, pelo contrário, Jesus disse uma palavra que desarmou todos eles. Jesus disse assim: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem nunca pecou contra a lei aí, atire contra ela. Quem nunca transgrediu contra a lei, quem nunca desobedeceu à lei, atire. Se vocês acham que ela merece a condenação e vocês acham que vocês não merecem a condenação, então atirem a pedra. Se vocês acham que não tem pecado, que nunca transgrediram contra a lei, e aqueles homens, na sua consciência, sabiam que eram transgressores da lei. E todos voltaram, jogaram a pedra e foram embora. Por quê? Porque a lei, ela condena todos. Todos que estão debaixo da lei recebem a condenação. Mas a graça de Jesus diz assim: nem eu tampouco te condeno. Eu não te condeno. Vai e não peques mais. Vai, mas não cometa mais pecados. Vai que a minha graça vai contigo. João capítulo 8, versículo 11. Eu te perdoo. A oitava diferença entre a lei e a graça é que na lei era a ovelha quem deveria morrer pelo pastor. Eu não sei se vocês já observaram, mas lá no Antigo Testamento, uma ovelha, em todo o ritual lá do templo, deveria ser sacrificada, e o seu sangue, o sangue daquele cordeiro deveria ser derramado pelo pecador. E até aqueles que eram pastores, ou seja, aqueles que arrebanhavam, que eram líderes do povo de Israel, como no caso de Samuel aqui que nós iremos ler. Também estes deveriam oferecer uma ovelha pelo seu pecado. 1 Samuel 7:9, então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou inteiramente em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Na lei era a ovelha que morria pelo pastor, mas na graça foi o pastor quem morreu pelas ovelhas. Olha que diferença grande. Em João capítulo 10, versículo 11, Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Jesus é o bom pastor e ele deu a sua vida por nós, pelas suas ovelhas. Alguém então pode perguntar: se a lei condena, então para que ela serve? Ela tem alguma utilidade? Ela traz alguma coisa benéfica para os cristãos? Ela traz algum benefício para o tempo da graça em que nós vivemos? Podemos aprender com alguma coisa da lei? Ou devemos excluir totalmente os 5 livros de Moisés? Não, de forma alguma. A lei de Moisés é muito importante e nós iremos aqui falar no próximo programa. Nós iremos falar sobre a utilidade da lei e iremos citar pelo menos 5 coisas que a lei é útil para o cristão. A lei é útil para aqueles que viveram em todos os tempos bíblicos, em toda a história, e para o período da graça. Então, qual a utilidade da lei? Nós não podemos jamais excluir a lei, jamais. Ela tem a sua utilidade. E a lei é de grande valor para os cristãos, porém a questão é que ninguém poderá por meio dela ser salvo. O Salvador é Jesus. A lei não pode salvar nem tornar ninguém justo, ou seja, nem justificar ninguém. A questão está aí. Daí, por meio da lei, nós temos a necessidade de um Salvador, porque a lei não salva. A lei nos condena. Se a lei nos condena, então nós pensamos assim: então eu preciso de um Salvador?
Se a lei condena os meus pecados, sim, você precisa de um Salvador, e esse Salvador é Jesus. A lei me condena, mas a graça me salva. Jesus é essa graça. Você precisa da graça de Deus. Eu gostaria de orar agora, nesse momento, por cada um de vocês. Pai amado, obrigado pela graça de Jesus, que nos livrou da lei que condena, da lei que Jesus tomou sobre si. E Ele morreu por nós, trazendo a graça de Deus, nos livrando da lei e nos dando a salvação de uma forma imerecida. Nós não merecemos a Tua graça, Senhor, mas o Senhor é rico em misericórdia e enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados. E obrigado pelos ouvintes que possam entender, Senhor Deus, direitinho a Tua palavra e receber a graça de Jesus, que pelas obras ninguém pode ser salvo. Muitas pessoas ainda hoje pretendem chegar ao céu ou serem salvos, ou chegar diante de Deus com alguma obra nas suas mãos. Só há uma única obra que salva, Senhor, é a obra de Jesus ali na cruz por nós. É a graça de Deus derramada em nossos corações. É a única obra que salva. As nossas obras são como trapos de imundície, disse já o profeta Isaías. Andávamos todos desgarrados. Não há um justo, nem um sequer. Não há quem faça o bem. A Tua palavra ainda diz que todos são pecadores e estão diante de Deus com seus pecados e recebem então a condenação. Mas mediante Jesus Cristo, o justo juízo de Deus olha para nós e vê Jesus e nos declara inocentes e nos declara perdoados. Eu te perdoo, vai em paz. Como Jesus disse para a mulher adúltera, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Assim como Jesus absorveu aquela mulher da condenação, da morte, Jesus ainda hoje absorve cada pessoa da condenação eterna, da morte eterna. É por isso que eu te peço que as pessoas possam entender a Tua graça e receber a Tua graça e o Teu perdão no seu coração, em nome de Jesus. Amém.